Jesus. Ah, entendi. Ah, então já vim de pronto isso aqui. Vou lá com a Vânia. Espera aqui. Aqui põe um pouco pra baixo. E aí, fera? Ok? Aleluia. Quando você quiser, Fabinho. Jesus. A paz, amados, prazer estar aqui com você, podendo estudar a Bíblia na escola bíblica. Teve um slogan, não sei qual ano que foi, que era assim: Escola Bíblica Dominical, a base do crescimento espiritual. Que era bem legal isso mesmo, né? Então, prazer estar com você. Fábio, só não está ligado aí, depois está o meu retorno aqui, por favor. Nós vamos continuar estudando Apocalipse. Nós estamos estudando Apocalipse aqui nessa sala. E eu quero convidar você. Deixa eu ver se está funcionando. Tá. Essa é a aula de número 6. Então nós estamos estudando passo a passo, capítulo por capítulo, Apocalipse. E Deus permita que a gente chegue até o fim com entendimento cada vez mais aguçado, mais verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Aula 6. Professor, e as outras aulas que eu não perdeu, né? Você deixou de participar. Estão no nosso canal no YouTube, acesse, tá bom? E a qualquer momento você pode assistir, rever, fazer algumas perguntas. Nós temos procurado montar as aulas de tal maneira que não fique muitas dúvidas. A gente vai dar detalhes e tudo, tá bom? Mas se por acaso ficar alguma curiosidade dentro desse capítulo, dentro do assunto, depois nós vamos procurar. Nós estamos estudando o capítulo 2 de Apocalipse. Professor, mas lá no capítulo 5, não, são perguntas do capítulo 2, tá bom? Só para você entender. A semana passada, uma das irmãs me parou ali fora. Cícero, aqueles 7 chifres lá, tal. Aí eu falei assim, é isso mesmo, 7 significa totalidade, o chifre é poder. Então é um cordeiro com 7 chifres mesmo, Jesus Cristo. Mas é outro capítulo. Então, nesse sentido que eu falo. Então, vamos estudar hoje capítulo 2, a partir do versículo 28. Nós estamos estudando, né, um livro que ele foi escrito há 2000 anos atrás. E no primeiro século nós já estudamos, comentei com vocês sobre esse monte de imperador que teve. Só faltou o César, que é até o nascimento de Cristo, até o ano 14. Então, todos esses imperadores, eles tiveram sua participação na perseguição da igreja, por exemplo. Então, a partir de Calígula, Nero, aquele monte de imperadores que foram aí fazendo coisas com que a culpa fosse cair em cima dos cristãos, e ficou lá uma perseguição. O apóstolo João está aqui no finalzinho do século, e o imperador ali é o Domiciano, que mandou prender João lá na ilha de Patmos, e ele está lá. E nós vimos então que Jesus aparece para ele, e Jesus então pede para ele escrever uma carta para 7 igrejas, que 7 é a plenitude, perfeição. Estamos acelerando. A primeira igreja fez nos pensar o seguinte: na verdade que a carta de Apocalipse, ela é uma mensagem para mim, para você, que é a igreja que habita em mim, que habita em você. É uma questão de maturidade. Então, para a igreja de Éfeso, ele fala: olha, faça as coisas olhando para Jesus. Olhe para Jesus, olhe para o primeiro amor, olhe para Jesus. Na carta de Esmina, ele fala assim: olha, não esqueça, você tem que depender de Jesus. Dependa dele, dependa dele. Em Pérgamo, vivam na palavra. Vivam na palavra. Não esqueçam de que a palavra deve permear as suas ações, as ações da igreja. E agora, nós vamos estudar a quarta carta para a igreja de Tiatira. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, né? Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. Já agradecendo aí, departamento de mídia aí, nosso tricolor Fábio, que possibilita projetar aqui. Ficou eu gosto, né? Mas, assim, por exemplo, fomos pregar hoje na igreja de manhã, foi na Bíblia mesmo. Para mim é uma coisa, é que eu estou ficando velho, então eu consigo enxergar melhor ali, até sem óculos. E aí eu compartilho com você a Bíblia aí. Então, olha só, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve:
Essas são as palavras de quem? Do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E eu sei que está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então, somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Amém? Essa carta é muito importante. Lembrando então que o João está ali, né? Ele é arrebatado no Espírito, ele não sabe, só sei que ele está ali meditando um dia de domingo, dia do Senhor, e Jesus vem cá, João, quero falar com você. Então, e começa a escrever essas cartas, e é fantástico o que ele vai escrever agora. Ele fala assim: olha, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve o quê? Essas palavras são de quem? Do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze. É fantástico. Quando Jesus se apresenta para ele, assim, com os olhos como chama de fogo e os pés reluzentes, ele fala assim: olha, avisa esse pessoal aí, que eu sou aquele que exerce justiça. E ele vai dar um exemplo dessa situação, porque aparece que está tudo bem. Eu posso fazer o que eu quiser, estou falando naquela igreja, tá? Não hoje aqui. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sair com quantas mulheres eu quiser, eu estou vivo mesmo, Deus é amor. Ah, inclusive, ó, tem alguém entrando na igreja que não tem nada a ver, pode fazer. Não, faz, meu. Você só não pode falar de púlpito, que pode. Mas ali fora, segue a vida. E ele vai usar o exemplo de Jezabel, que nós vamos entender o que essa mulher fez, o que ela fazia, como que ela agia. Aí você vai entender melhor essa carta. Então, Jesus falou o seguinte: para aquelas pessoas que acham que eu não estou vendo o que eles estão fazendo lá fora, essa vida imoral, o exemplo dessa pessoa, fala 1000 vezes mais que uma palavra, não é verdade isso? Então assim, você está fazendo mais, o que você faz, a gente aprende mais fácil, vendo você fazer, do que falando. Na prática é assim. Então é o seguinte, Jesus falou assim: olha, avisa esse pessoal, hein? Eu sou juiz e justiça. E ele se apresenta assim, ó, eu vou exercer juízo e justiça. E ele vai falar o seguinte, mas é muito lindo que ele fala isso, pessoal, é fantástico. Ele fala assim: olha, eu conheço as suas obras. Vamos deixar bem claro isso. Jesus conhece o que eu estou fazendo. Ele conhece o que você está fazendo. Ele fala assim: ó, eu sei, eu conheço o seu amor, eu sei a sua dedicação, fica tranquilo, eu sei. Eu sei a sua fé. Eu falo com você todo dia, eu sei, eu te conheço.
E mais, ó, eu sei o serviço que você tem, eu sei o trabalho que você faz. Você faz tudo com amor, com perseverança. Eu sei disso. Aí mais, fica tranquilo, eu sei que você está fazendo muito mais. Parece que o dia não tem 24 horas, parece que tem mais. Parece que está faltando tempo para você fazer as coisas. Eu sei disso, que você está se sentindo assim. Eu sei que agora você quer fazer mais coisas, você se sente capaz de fazer mais coisas do que no início. É isso que ele fala. Jesus nos conhece por completo. Ele nos conhece, fica tranquilo. E às vezes falta você entender isso. Mas você tem que passar, você tem que viver. E é muito lindo que quando acontecem as coisas na sua vida, você não está percebendo que vem as pessoas falar, dar ideias, criticar, comentar, falar mal de um, falar mal do outro. É que as pessoas estão chegando em você, para você entender, nem todos são como você. E desemboca tudo no seu ouvido. Para quê? Para você crescer. Para você não ser igual. Ou para você ser igual. Você que tem que passar a peneira. Isso vai ser útil para mim? Você chegou até mim com essa informação. É verdade isso? Não, eu ouvi dizer. Então para aqui. Não é verdade, eu ouvi. Ah, então tá bom. Então o que é? Então, mas vai fazer bem. Você já falou com essa pessoa? O que você vai falar para mim? Você já falou para essa pessoa? Não, então para aí também. Por quê? Porque Jesus conhece tudo. Seu amor, sua fé, sua perseverança, tudo que você faz no reino, Ele te conhece por completo. E aí virão coisas para testar, não é para testar, né? Para te aprimorar. Então fique tranquilo. Quanto mais você faz para Jesus com amor, mais Ele vai colocar na sua mão. E isso Ele vai falar nas parábolas de talentos, lá que Ele coloca na mão do investidor, ó, faz isso. Aí o cara deu 10, ele investe os 10. Aí ele vai dar um talento para o outro, não vou investir nada. Peraí, por que você não investiu? Porque eu sei que o senhor é um cara, um investidor justo, né, severo, eu guardei. Então ele fala, ó, pega isso aí, que ele não investiu, e dá para aquele que tem 10. Senhor, mas ele já tem 10. Pois é. Eu vou ampliar os limites dele. Então Jesus sabe tudo. E Ele está te aperfeiçoando para fazer mais pelo reino de Deus. Acredite nisso, tá bom? Então fica firme aí. O problema é que a gente vai tolerando algumas coisas. Não é? Porque se você fala, você se queima. Não é assim nas reuniões da empresa, às vezes? Você está lá, até aquele assunto, você fala, meu, de novo isso. Não deu certo isso aí. Não, já deu, mas ó, vamos fazer diferente. E acontece isso também dentro da igreja. Você está tolerando algumas coisas, e por quê? Jesus vai explicar isso. Então ele fala assim, ó, no entanto, eu tenho contra você isto. O que, Senhor? Que você tolera Jezabel. Quem é Jezabel? Então ele vai falar, aquela mulher que se diz profetiza. Bom, não dá para vasculhar tudo. Mas eu queria, se você quiser, nem ler agora, essa história de Jezabel, ela está lá no livro de 1 Reis, do capítulo do 16, até mais alguns capítulos para frente. O que acontece com essa mulher, é fantástico. Olha rapidinho para eu te mostrar uma coisa. O Reino do Norte, ele teve 19 reis. Tudo tranqueira. Nenhum desses reis levou o povo à adoração a Deus. Nenhum desses reis, nenhum. Lá do Reino do Norte, nenhum. Eles inclusive, motivavam as pessoas a adorar a Deus de qualquer lugar, de qualquer maneira, nesse sentido, e permitia aí, tudo de qualquer maneira. Pode adorar a Deus assim, está valendo. Bom, só que esse rei chamado Acabe, a Bíblia vai dizer, eu vou ler um versículo com você, tá? O rei, Acabe foi o 7º rei ali, ó. Ele governou durante 22 anos. Se você pegar o capítulo 16, vai estar assim, ó. E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe e seu filho reinou em seu lugar e acabou. Acho que o nome dele é acabou com o resto do reino. Então esse Acabe acabou com o resto de esperança que o povo tinha. Ele reinou. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, que estava reinando lá em Judá, lá embaixo. Ele reinou, Acabe, 22 anos.
sobre Samaria. 22 anos sobre um governo onde ele fez o que era mal. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do... mais do que todos os que foram antes dele. Então, assim, de 1 a 7, ele pega e consegue ser o pior, nesse sentido. Pior no que sentido? Olha o que ele faz. E sucedeu que, como se fora pouco, né, andar nos pecados de Jeroboão, ele achou pouco andar nos pecados do primeiro rei, que é o filho de Salomão, que separou os reinos, né, que fez besteira, criou lá, posse ídolos. Você conhece a história? Além de fazer isso, ele achou pouco. O que ele fez? Ele tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal. E ele ficou apaixonado aí por essa mulher, casa com ela, né? E essa mulher é o nome dela, filho de quem? Etibaal, né? Que é adorador lá do próprio Baal, demônio, o nome do pai da filha, da esposa. E aí o que acontece? Ele começa a fazer tudo que ela pede. Na nossa casa não é assim. Aí o que ele faz? Ele levantou, nós estamos falando de um rei de Israel. Ele levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Então lá em Samaria, terra de Israel, reino do norte, ele cria um templo, constrói um templo para adorar Baal, para agradar a esposa. E também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, isso aqui é legal você entender. Algumas histórias vão acontecer, né? Primeiro, que o Elias, o profeta Elias, bom, já que você colocou um templo aí para Baal, vai ficar aí tanto tempo sem chover. Pede para o seu Baal aí resolver esse problema e sai. Vai embora. Aí o Acabe vai lá e fala para Jezabel que o Elias fez. Ah, é? Para deixar. Vou mandar matar todos esses profetas aí. Vou mandar matar o profeta Elias. Mas aí, tudo bem. Ela começa a matar, enquanto não acha Elias, ela vai matando um monte de profetas. E não acha Elias. Elias sai, Deus manda ele para um lugar. A história conta isso. Mas, depois de um tempo, o Elias reaparece e fala, ó, avisa lá o Acabe que vai chover. É uma história legal de se ler, bem linda mesmo. E aí o Elias vai falando para o ajudante dele, ó, vê aí, como é que está lá o norte lá? Olha para o lado do mar, vê alguma coisa? Não, não vê nada, não vê nada. Na sexta vez ele vai lá e vê, ó, tem uma pequena nuvem lá, vindo lá. Cabe na palma da minha mão, olhando de longe, né? Então ele fala, avisa lá o Acabe que vai chover, manda bala. É muito linda essa história. Mas, e a rainha não consegue matá-lo não, ela queria matar, matou outros. Mas tem uma história que está aí no capítulo 21, ainda tudo, não, começou no 16, ele casa com ela, que é interessante, porque o rei Acabe, ele achou bonito uma vinha de um vizinho lá dele. Nossa, que plantação de uva legal. Ô, você não quer vender o terreno para mim? Não, ele foi lá negociar, vende para mim, eu compro. Aí o cara falou assim, não, não quero vender. Desculpa, rei, não está vendo, eu amo tanto isso aqui, aquele papo, não quero vender. Aí, tudo bem. Aí ele vai e chora para quem? Para Jezabel. Ela fala, você é um rei ou um saco de batata? Então, olha só o que ela faz. Ela olha só para você entender por que ele está falando do espírito de Jezabel lá, que você tolera Jezabel na igreja. Ele fala assim, então Jezabel, sua mulher lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Governas tu no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabó. Eu vou te dar, pode deixar. Eu vou te dar a vinha. Sabe o que ela faz? Ela escreve uma carta para os caras ir lá e tomar a vinha do cara, mata o cara. E chega, olha, pronto, está aqui. Já assistiram aqueles filmes que os traficantes quer comprar
as casas ao redor, e aí não quer vender, quer comprar o sítio, né? E ele começa a matar todo mundo, põe fogo aqui, põe fogo lá, começa a acontecer acidente e tal. A Jezabel, ela escreve uma carta em nome do rei dizendo que era ele. Então, ela vai induzindo o rei, ela vai comandando no lugar dele. Esse era Jezabel. Quando Elias volta, então, começa aquela disputa, ele manda fogo do céu para matar lá os profetas, tudo aí, ela quer matá-lo. E não consegue. Então, vamos voltar lá para o Apocalipse. Então, só uma pinceladinha da Jezabel. O que ela fazia? Ela não falava abertamente também. Ela induzia o rei a escrever tributos lá de uma maneira que desonrasse, né, o próprio nome de Deus. Isso aí não é atitude de Deus. Lembra o que fizeram com o profeta Daniel também? Os amigos dele lá? Que ele orava 3 vezes ao dia, e os caras pediram para o rei fazer um decreto, para dizer o seguinte, ó, quem invocar outro rei, quem buscar outro rei, tem que ser jogado na cova dos leões. Aí o Daniel vai e faz o quê? Não dá ouvido. É mais ou menos assim, eles induzem, eles maquinaram uma coisa, parece boa ideia, mas no fundo traz destruição, maldição. O que ele fala é assim, olha, no entanto, contra você tenho isto. Apocalipse capítulo 1, ou capítulo 2, versículo 20, ele fala assim, no entanto, eu tenho contra você uma coisa, que você tolera Jezabel. Que Jezabel? Aquela mulher, né? Essa mulher entre vocês aí, está espalhando essa ideia, essa profetisa, que com os ensinos dela, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos seus ídolos. E aí você fala assim, tá legal, eu sei que aqui na igreja ninguém fala nada sobre isso, tem medo de falar que não pode ter relação sexual antes do casamento. É o princípio cristão, está na Bíblia isso. Se deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Mas você fala assim, pô, mas você falou para ser casado. E está criando um raciocínio no meio cristão, e aí, Jair? Está criando um raciocínio no meio do cristão, que só porque, bom, você fumou também, não fumou? Sim. 1 ano e meio de adolescência de embalo. Você bebeu também lá na época, bebeu? Sim. Uns 2 anos lá também de embalo. Mas o Espírito Santo me libertou disso. Quando eu passei a ter a consciência de que o Espírito Santo habita em mim. Então, que moral você tem? Então, eu tenho moral para te falar, porque eu sei que você está indo para o buraco, meu filho. É exatamente o contrário. Quer dizer, então, porque o cara mentia, o cara deixou de mentir, mas você também mentia. Eu mentia. Eu furtava. Se você pegar a carta de Colossenses, lá o Paulo vai falar assim, vem cá, você que mentia, não mente mais. Você que furtava, não furte mais, cara. Então, tudo isso que o mundo fala, que você fazia, eu fazia mesmo. Agora é o seguinte, quer saber? Eu me converti. Aí, de vez em quando, surge um negócio de droga na escola. Essa molecada aí que fica tudo embalo. Ô, senhor, você não bebe? Eu falei, não, pô, aqui no meu organismo, cara, não tem uma gota de álcool. Sério, por quê? Porque no meu sangue agora, eu fiz uma transfusão de sangue, e no meu sangue agora só corre o sangue de Jesus Cristo. Acabou. Então as pessoas falam, olha para agora, cara, olha para frente, olha para frente. E o que está acontecendo nessa igreja de Tiatira? Começa assim, cara, eu sei a sua obra, eu sei o seu amor, eu sei a sua fé. Olha, eu sei o quanto você tem feito mais coisas agora do que antes. Eu sei a sua perseverança, parabéns. Eu sei que você faz muito mais agora, eu sei, parabéns. Eu só tenho contra você uma coisa, o quê? Você está tolerando muito essa ideia de que tudo pode na igreja. E é óleo de fogo. Pé de bronze, reluzente, ou seja, eu vou exercer justiça. E ele fala assim, para essa mulher de Jezabel, que estava lá, ainda é hoje, não, é lá, viu? Lá.
Eu dei um tempo, Jesus está falando, eu dei um tempo para ela se converter. Olha, Jesus está falando, dê-lhe um tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer, ela não quer se arrepender. Sabe o que eu estava pensando? Senhor, eu não estou falando de imoralidade sexual, porque está no texto aí. E quem está dizendo isso é Jesus Cristo. E ele começa no versículo 18 e fala assim, avisa para a igreja de Tiatira que quem está falando é o Filho de Deus. Eu só estou repetindo as palavras dele. A minha opinião é o que menos importa. E a gente, não, sabe o que é? Essa igreja aí, essa carta, é para 2000 anos atrás. Jesus não é o mesmo. Ou ele quer ser adorado de outra maneira? Quem está ensinando isso para você? Não vamos ter que excluir aí na próxima assembleia. E ele falou assim, eu dei um tempo para ela, mas ela não quer. Ela não quer deixar de sentir esses prazeres momentâneos, rápidos. Não quer. Ela está trocando a minha presença, o falar comigo, o andar comigo, o sentir paz comigo, o prazer que ela terá com a pessoa que eu escolhi para dar prazer para ela, e vice-versa. E isso está lá. E Jesus falou assim, eu vou falar direto com essa pessoa. Por isso, olha que eu vou fazer, Jesus falou, por isso, para essa mulher, a vida lá, hein? Eu vou fazê-la adoecer. E eu trarei grande sofrimento aos que com ela comete, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Eu matarei os filhos dessa. Você que segue essas doutrinas é filho dela também. Você que fica, pode, eu não sei. Jesus falou, não pode. Não pode, eu estou dando tempo para ela pensar, meditar, mas está no limite. Eu vou trazer doença, vou colocar na cama e vou matar todo mundo. Eu vou limpar a minha igreja, ele está falando. Está aí. Não estou brincando, não. Porque ele é justo. Não é isso? Jesus é tão bom, ele é tão bom, que ele permite que você plante o que quiser, não é isso? Mas ele é tão justo, que você vai colher o que você plantou. Só para explicar bondade e justiça. Então, está escrito, está escrito aí, tira essa página, joga fora, põe fogo. Então, sabe por que ele está falando isso? Porque nós somos referência. A nossa igreja Batista do Bom Retiro, como coletividade, as pessoas estão olhando, as pessoas estão vendo. Quando você sai daqui, não tem como se esconder, não tem como. Não tem. Hoje eu fui cuidado para pregar numa igreja de Vila Medeiros, os pastores também foram lá para o Radical. E aí, durante a semana, você conversa com o pastor, conversa com o assistente e tal, e um deles mandou uma mensagem e tal, professor, o senhor vai querer, você tem uma outra foto aí? Então ele estava com uma foto do meu canal Professor da Bíblia. Eu falei, como é que mandou essa foto? Não, o pastor mandou essa foto aqui, que eu faço um slide e tal. Eu falei assim, não, é que eu perguntei para ele como é que é o estilo de pregação de vocês, se vocês colocam a pregação aqui, porque eu estou meio que viciado nisso. Aí ele falou assim, normalmente a gente coloca a escola bíblica, a pregação, não foi, então beleza, então fechou. Então, aí, ao invés de projetar, as pessoas foram lendo, né, nesse sentido. Aí eu perguntei por quê? Porque eu gosto de mostrar a minha Bíblia, e eu gosto de mostrar como que a minha Bíblia fica. Quando você vê colorido, é que eu estou riscando tudo. E quando eu estou lendo, Deus está mostrando ali, e me mostrando algumas coisas que eu gosto de escrever embaixo, na hora que eu estou preparando. E eu já faço isso aqui, para não levantar voo e perder a rota, sabe, mais ou menos assim? Porque a gente pega aqui um voo, você entra aqui, aí o Espírito Santo se leva por um para lá e você fala, onde você está? E aí, algumas pessoas se confundem, então eu vou tentar ser direto aqui. E por que Jesus está mandando essa carta? Porque nós somos exemplos. E quando você estiver longe, as pessoas vão falar assim, professor, e ele falou assim, porque eu falei sobre isso, porque ele falou assim, pastor, eu conheço esse cara aqui. Pô, onde? Ele tem um canal no YouTube de matemática.
É ele. Ele falou, não é. Bom, enfim, sou eu mesmo. Ele falou para ele. Então, assim, as pessoas estão te vendo, te conhecem, quando você menos espera. Oh, você não é da Igreja Batista de Tiatira? Eu não. Nossa, então, sabe por que Jesus está falando isso? Que Ele está dando um tempo para você se consertar, mudar a sua língua, suas ideias, seu caráter, sua postura. Porque Ele fala assim, eu preciso exercer justiça em você. Estou dando um tempo para você parar a mensagem. Estão vindo aí diferentes pregadores, mas parece que você não quer ouvir. Sabe por quê? Ele fala assim, eu vou exercer justiça, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que lê na sua Bíblia. Sonda mentes e corações e retribui a cada um de acordo com as suas. Nós estamos sendo tanto do bem como pro, porque as pessoas se nivelam por baixo. As pessoas vão falar assim, mas, por exemplo, vou usar o meu caso, a minha profissão. Mas tá todo mundo foi mal. Bem feito. Todo mundo não estudou. Eu resolvi 30 exercícios com vocês, um por um, detalhe por detalhe, durante o mês inteiro. Escolhi 5, troquei os números, deixei você consultar o seu caderno. Como é que você tira meio? Se eu dar um trabalhinho, não, foi um maior trabalho explicar, vou para outro assunto amanhã. É um exemplo, estou falando de mim. Que as pessoas estão assim, mas dá para dar um jeito? E você acha no cristianismo, assim, não dá para um jeito de contornar? Peraí, já que a gente não pode fazer esforço no sábado, vamos deixar o elevador ligado. Fico imaginando a cena. O cara programando, estou chutando aqui, hein? A gente não pode produzir trabalho. Como é que eu posso me enganar? Bom, eu não posso fazer comida, então eu não posso ligar o fogão. Eu posso deixar o fogão ligado. Os caras começam, peraí, eu não posso entrar no elevador e apertar 10º, mas eu posso deixar ele ali apertado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 24 horas. Eu só entrei, eu aproveitei. Então, o homem fica tentando arrumar uma maneira de justificar o erro. Não, mas tá tudo certo. 20. A soma deu 20. Tá, mas não dá. Não dá. Jesus vai exercer justiça. Não dá. Nós somos exemplos, cara. E a gente acaba se queimando nesse sentido. Então, dependendo do lugar onde você estiver, se levantar a mão aqui, as pessoas não vão te entender. Por exemplo, uma reunião de professores na última, eu estava falando sobre alguma coisa sobre por que não ensina a Bíblia direto, na igreja católica e tal. E aí, quando você parou em grupo, Cícero, vamos falar só de Bíblia? Quanto que eu falo? Vamos falar de cerveja? Um exemplo, vamos falar de o quê? De bebida, de droga para as crianças? Por que não ensina a Bíblia na escola? Um exemplo, só para você entender. E tem lá professores também que não querem nesse sentido. Assim como tem gente que não quer. E está aí. E ele fala assim, eu vou retribuir de acordo com as suas obras. Ou seja, você vai colher o que você está plantando. É isso que ele está falando. Você está fazendo coisas que não estão me honrando. E você está sendo exemplo. E os fracos vão usar o seu erro e falar assim, ele também erra. Então vão os dois para o inferno. Você vai ver por quê. Vamos embora, continuar. Aos demais, que demais? Você que anda na verdade. Para você que busca ser uma pessoa fiel. Eu sei que não é fácil. Você vive lá no trabalho onde tem 10 pessoas que mente. Aí você fala, não, sem essa brincadeira, cara. Por quê? Poxa vida, meu, para com isso aí, pô. Respeita a sua esposa, meu. Meu. Você deu uma sorte de casar, olha para sua cara, para suas ideias. Dá vontade de falar isso. O cara quer pegar todo mundo, quer sair. Meu, para. Não quero isso. Não, tá boa, na boa. Eu amo minha esposa, eu não quero participar desse papo, não. A gente não fala isso, entendeu? Ou, se você já demonstra uma postura legal, as pessoas nem chegam até você. Opa,
Já chegou lá, pessoal. Nem brinca, ele não gosta disso. É assim que tem que ser. Opa, o Fernando chegou lá, pessoal. Nem disso, hein? Nem toca nesse assunto agora, porque o homem Bíblia chegou. Ótimo, chegou, tá ótimo, entendeu? Ó, o Bíblia chegou. Então ele fala assim, por quê? Olha o que Jesus está falando para você. Aos demais, que demais? Que estão em Tiatira, a vocês que não seguem essas doutrinas e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Olha que loucura. Digo, não porei outra carga sobre vocês. Ei, continua na verdade, beleza? Jesus está olhando, continua. E ora para que Jesus realmente envie pessoas com coragem para sentar e resolver um problema, para retirar o pecado, mas deixando o pecador. E aí que é o segredo, encontrar palavras para mostrar para a pessoa, vem cá, vamos fazer dessa maneira, vamos tentar fazer assim. Esse é o nosso desafio, tá bom? Aí é o seguinte, então somente faz o quê? Apeguem-se com firmeza ao que vocês têm. O que você tem? Você já pensa em coisas, né? Você não sente a presença de Deus na sua vida? É isso que ele está falando também. Valoriza o que você tem. Valoriza o trabalho que você tem. Valoriza a casa que você tem. Valoriza a mãe que você tem. Valoriza o filho que você tem. Valoriza a esposa que você tem. O marido que você tem. A igreja que você tem. Os irmãos que você tem. Valoriza. Até quando? Paciência, mano. Até que eu venha. Paulo vai falar muito sobre tolerância. Você tolera tanta coisa. Fala, não tem gente que você fala, nossa, mas esse cara veio falar comigo agora, só besteira, você não aprende nada, sim ou não? Fala. É legal você parar, brincar um pouquinho, para não ficar tal, mas aí você vai em alguns lugares, é só besteira, só nossa, meu. Aí você vai fazer o quê? Vamos sair e tal, nesse sentido, mas ele fala assim, ó, valoriza com firmeza, apegue-se com firmeza ao que você tem. E aí, olha que lindo. Ele fala, aquele que vencer. O que é vencer, hein? Eu vou pegar a segunda parte. O que é vencer? Fazer a vontade de Deus até o fim. O que é vencer? Aquele que vencer o quê? Essas tentações, esse momento aí, em relação a essa igreja. Vencer essa idolatria, essas ideias mundanas. Vamos concluir. O que é vencer? É fazer a vontade de Deus até o fim. Isso é vencer. Até quando? Até o fim. Que fim? O seu fim. Quando você estiver respirando, vamos aprender. Aí o que vai acontecer? Cara, eu vou dar autoridade para você sobre as águas. Sabe por quê? Porque ele fala assim, se você viver, olha que lindo, se você viver a minha vida através da sua vida, ou melhor, se você deixar eu viver a sua vida através da sua vida, quer dizer, nós teremos como eu e o Pai somos e aí você vai ser mais que vencedor. Nós vamos criar um relacionamento de intimidade tão grande que você vai entender que quando eu voltar, se você morrer antes, você volta comigo, com autoridade. É isso que ele está falando. Esse que vencer, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. A verdade prevalecerá. A verdade de Deus, doa quem doer, ela prevalecerá. Quando Jesus voltar, ele desmascara todo mundo nesse sentido. E se você vencer e nós deixarmos esse corpo antes, automaticamente a gente acorda com ele. E quando ele voltar na segunda vinda, a gente volta com ele. É muito lindo. Nós vamos chegar lá em Apocalipse, agora não. E aí ele está dando spoiler já. Olha só, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Quer dizer, tudo. Porque você vai andar com ele. É muito lindo. Eu vou me dar para você. Quer dizer, eu darei a estrela da manhã. Quer dizer, eu vou me dar para você. Quer dizer assim, é tudo uma coisa só. Quem tem ouvidos, ouça.
o que o Espírito diz às igrejas. E aí, nós temos que entender isso. E como assim? Porque lá em Apocalipse 1:6, olha, ele nos constituiu reino e sacerdote. Ele habita em nós, reina através de nós, e nós temos livre acesso a Deus. Acabou. Então, não será novidade para nós, quando nós morrermos e encontrarmos com Ele no céu, segundo Ele, daqui a pouco Ele vai falar, nós vamos voltar com Ele e reinar com Ele. E aí as pessoas vão ter medo, vocês vão ver o que Ele vai falando, Ele vai dando pincelada, e durante todos os outros livros, Ele vai reexplicar essas cartas através de ações. Lembre-se, nós somos reino sacerdote. Então, essa carta tem um recado muito grande. Sejam exemplos. E aí, vou ler outra carta com você. Acabou o capítulo 2. Eu vou ler mais uma carta hoje com você, vamos tentar. E é bem legal, é curta essa carta. No capítulo 3 de Apocalipse, a igreja de Sardes, ele fala o seguinte, ao anjo da igreja de Sardes, ao líder. Porque assim, eu vejo o seguinte, eu sou líder, quer dizer, eu administro essa igreja, o meu corpo, que é templo de Espírito Santo de Deus. Tem coisas que ele vai falar para você, para mim, especificamente. Tem coisas que você vai entender que é coletivo. E tem coisas que você conhece a vida do seu irmão, e você sabe o que é para ele, mas ele não tem condições de enxergar agora, porque vai dizer em Coríntios que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeçam a palavra de Deus, a luz. Então, assim, as coisas cegam, o pecado cega, amortece. Você às vezes não tem força. Então nós vamos ter que orar juntos aí para que essa pessoa acorde, e Deus vai levá-lo a pensar. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve o seguinte, olha só, hein, essas são as palavras daquele que tem o Espírito Santo de Deus. E conhece, e tem na mão direita dele, os líderes. Como assim? Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, hein? Mas está morto. Esteja atento. Fortalece o que resta e que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às... É uma carta bem curtinha, são 6 versículos. Então dá para a gente estudar. Por quê? Olha que legal. Ele fala assim, ao anjo, ao líder. Eu sempre pensei que eu tivesse um anjo em cada igreja. Não tem um não, que pode ter milhões, meu filho. Pode ter, quantos você quiser, quantos Deus achar necessário. E isso é bíblico. É só tentar abrir os olhos espirituais, mas eu falo assim, você aí, que administra esse corpo que não é seu, quero falar com você. Ou você aí, que eu coloquei como responsável para administrar esse rebanho, para levar alimento para esse rebanho, quero falar com você. Você aí que faz parte da liderança, eu quero falar com você. É, liderança, filho. Quem está falando com você é o autor da vida. É o homem que tem o mesmo poder do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus, da Trindade. Ele fala, essas palavras são daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembrando que no final do capítulo 1, João, quando vê Jesus andando pelos 7 castiçais, na mão direita, 7 estrelas, no final Jesus explica, você está preocupado com a igreja, né, Joãozinho? Fica tranquilo, os 7 castiçais são as igrejas, tá bom? Eu passei no meio delas, e eu tenho a vida aqui, dos 7 anjos na minha mão, dos líderes. Então o que ele está falando é o seguinte, olha, eu sei que está preocupado com tudo isso, certo? Mas olha, lembre-se de uma coisa, o Espírito Santo de Deus está presente. E se você aceitou Cristo como verdadeiro Salvador da sua vida,
e você tem deixado que Ele seja o Senhor das suas ações, você tem sentido a presença dEle na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Está aí. É só isso, tá? Aí ele fala assim, eu conheço as suas, só que você está vivendo de aparência, hein, filho? É o que ele está falando. Você acha que está vivo, né? Independente, você acha que está aí abafando, mas você não vai mais falar comigo, você não me consulta para mais nada, você vai tudo no automático, você acha que porque lá no início você derrotou Jericó, que você só pode pegar mais 2, 3 mil soldados e ir lá derrotar a cidade de Ai. Ai de vocês. Perderam. Aí Josué vai lá, se agacha, chora, e Deus fala assim, ô Josué, você está fazendo o que aí, cara? O que você está fazendo aí? Levanta, cara, vocês pecaram. Que bom vocês foram? Você me falou nada? Eu falei para levar os soldados para lá? Ah, outra coisa, tem pecado no meio de vocês aí. Se empolgaram. Faz isso, aí fizeram, se arrependeram, aí foram lá e Deus deu a vitória. Nós muitas vezes estamos assim, vivendo de aparência. A gente acha que, bom, Deus é amor, ó, estou com meu emprego, com meu salário, estou com saúde. Arrumei um terninho aqui, que quando fala que vou pregar, ele se mexe no guarda-roupa. Eu peguei no bazar de vez em quando. Então assim, o que acontece? Daí, a gente está vivendo de aparência. Deus é amor, a gente está tolerando Jezabel, os Nicolaitas, Balaão. Aí a gente vai ouvindo essas coisas, a gente não entende, porque a gente não lê. E aí fala, meu, você está vivendo de aparência, cara. Você acha que você está abafando, né? Mas você está morto. As suas obras não dignificam a mim. Está aí. Ei, fica atento, fica esperto, cara. E outra coisa, olha só os irmãos falsinete. É falsinete? É para homem que serve isso também ou só para mulher? Os falsinetes. Os falcianos. Não, sabe por que eu falo isso? Porque olha a mensagem. Olha, vamos fazer o seguinte. Fica vivendo de aparência aí, mas seja pelo menos como os fariseus. Porque Jesus, os fariseus estão passando assim, ele fala para os discípulos, ó, tá vendo aqueles caras ali, meu? Faz o que eles falam, tá? Ah, mas não faz o que eles fazem, não. É o que ele está falando. Já que você não quer se consertar, continue vivendo de aparência. Fortaleça o que resta aí, ó, para morrer. Porque estavam vivendo. Tem pessoas vivendo lá e vai morrer um dia. Pois eu achei as suas obras, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de... Quem está falando isso é Jesus Cristo. Jesus não está na cruz. Não está mais na cruz, ele está aí, glorificado. E hoje vocês vão ter uma overdose de Apocalipse. Por quê? Ele fala assim, ó, você precisa ensinar a palavra. Senão essas pessoas estão sabendo que você está fazendo coisa errada lá, e que você está sendo exemplo, e estão seguindo os maus exemplos. Quando, na verdade, você tem que lembrar que aqui é fácil se reunir para falar de mim. Eu quero ver você viver quando sair daqui. É aí que o bicho pega. Porque você vai ter que ser correto. Então você tem que ensinar as pessoas para elas se fortalecerem, para que haja vida nelas. Não para viver de aparência como você. Aí ele fala assim, olha, outra coisa, lembre-se, portanto, vamos fazer o seguinte, dá para você lembrar de onde você caiu, do que você ouviu. Olha o que ele fala para mim e para você, Jesus Cristo. Olha, lembre-se, portanto, do que você recebeu, do que você ouviu. E obedeça e arrependa-se. Todo dia isso eu tenho que lembrar. Bom, o que eu recebi? Né? O que eu ouvi? Tá. Peraí, eu tenho que obedecer. Eu tenho que ver se veio de Deus. Eu tenho que me arrepender. Porque eu preciso mostrar que eu estou vivo. Que Cristo vive em mim. Por quê? Mas se você não estiver atento, cara... Eu fico imaginando o ladrão ligando para sua casa. Ô, já tá. Ele te liga. Tem esses. Ó, seguinte. Ó, amanhã eu vou lá na sua casa te assaltar, tá? Prepara um café para mim. Deixa tudo fechado. Ah, pode deixar fechado. Eu vou pular um muro, vou dar um jeito. O ladrão faz isso? Não, cara. O cara vem de surpresa. Quando você menos espera.
Aí Jesus está usando isso para você entender. Porque a gente vê muita reportagem agora, os caras com o celular na rua. Aí vem um ladrão de bicicleta, de moto, pega. Esses caras vão lá, rouba todo mundo agora. Quer dizer, não é mais, já não se faz mais ladrão como antigamente. Meu Deus do céu. Os caras estão assaltando um trabalhador com celular. A vida perdeu sentido. Mas você precisa se arrepender. Você precisa se lembrar do que você recebeu de Deus, a oportunidade que você recebeu, a vida de mudança. Você tem ouvido muitas coisas, você precisa parar, refletir. Ninguém sabe do seu pecado, nada, que graças a Deus. E não conta para ninguém. Só se arrepende e produza frutos dignos de arrependimento. Não precisa contar o pecado para ninguém. Porque senão, sabe quem vai vir contra você como um ladrão? O próprio Jesus Cristo. Olha lá. Imagine Jesus vindo contra você. É aquela coisa que a gente não sabe escrever às vezes, né? Bom, você vai de encontro, você vai ao encontro. É outra coisa. Vir de encontro é isso aí. Os carros foram de encontro. Pá! Ir ao encontro é você, vou lá ao encontro, me encontrar, está marcado, bonitinho, é em paz. Mas enfim, Jesus vai vir contra você. Então, se nós não vivermos na verdade, se a gente não ouvir, e tem todo dia mensagem, ouvir, louvor, refletir e tal, é uma constância isso. Jesus fala, na boa, você está morto, eu não consigo falar com você. Você já viu um cara em coma? Você vai lá do lado, você fala, o cara está morto, você está ali falando com ele, está lá, morto, está em coma. A gente está em coma. Jesus quer falar com você através de um louvor, mas você não quer ouvir, você não quer mudar. Você quer fazer de acordo com as suas ideias, de acordo com as suas forças, de acordo com a sua competência. E nós somos assim, a gente não muda. Eu estou me colocando aí também, porque eu preciso mudar. Aí fala, no entanto, eu sei, você está falando, tem alguém aí, cara. Sabe, você vai na escola, desculpa falar isso, 40 alunos na sala, 30, beleza? Aí tem lá 6 que não quer aprender. Tudo bem, pode, dormiu mal, sei lá, o time perdeu, brigou com a feinha desesperado, ou vice-versa. Então tá lá, triste. Ele não consegue aprender. Até aí tudo bem, sim ou não? Mas ele pega e não quer deixar os outros. O que você faz com uma desgraça dessa? Direitos humanos. Agora é o direito dos humanos. Pega o seu computador, sai, vai lá para baixo para a cantina. Pode. Aí vem o orientador, o que você pediu? Não, pedi para ele descer o computador na cantina porque ele está jogando, está atrapalhando. Não, a gente fizer isso, vai beneficiar, mas ele está atrapalhando. Eu vou beneficiar, ele não quer, ele vai atrapalhar. E os outros? A gente só está pensando nas exceções, a gente não pensa nos bons. E você fala assim, você que está fora da caixinha, nós vamos conversar. Só que eu estou olhando os outros. E esses outros aí eu vou beneficiar. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram com as suas vestes. Não é lindo isso? Esses andarão comigo. Você quer ser esses poucos ou quer viver morto-vivo? Vamos brincar. Morto. Vivo. Aí você decide. Jesus quer andar. Lembrou disso aí? Jesus quer andar com os vivos. Eu vou andar com esses aí. Com quem? Esses que conhecem a voz do pastor. A ovelha conhece a voz de Deus, conhece a voz do pastor. Está aí. Jesus conhece as suas ovelhas, ele sabe que é você, cara. Foi um cara que a minha sogra, eu fiquei com a minha sogra no final de semana, só fala, cara, a velha lá. Aí, ele fala assim, o vencedor será igualmente vencido. Quem é vencedor? Aquele que faz a vontade de Jesus até o fim. Ilustrativamente falando, esse é bullying. Nossa, tá. O vencedor será vestido igualmente de preto. Tem alguma coisa a ver, mas como a ignorância chegou nas escolas? Branco, que limpa. Essa aqui foi o seguinte,
O vencedor vai chegar com um terno riscadinho, preto e branco ou branco e preto? Não, aqui é preto. Olha só onde chegou a estupidez do ser humano. Sim ou não? Aí ele fala o seguinte, olha, então esquece isso aí, esquece a parte A do versículo, pega a parte B. Ao vencedor, jamais apagaria o seu nome no livro da vida. Esquece a parte A, então vamos ficar aqui na parte B, vai. Já que vestir de branco te ofende, se veste como você quiser, mas anda de acordo com a palavra, que o seu nome vai ser mantido no livro da vida. E você vai ser reconhecido diante do Pai e dos anjos. Ó, isso aqui é meu. Ele andou assim, ó. Eu sempre tive um relacionamento com ele durante a vida. Então agora, esse relacionamento está eternizado. Olha que lindo. Você não vai ter surpresa no céu, se você andar com Jesus na terra. Ele vai... Pai, olha aí, ó, mais um. Que não se desviou, que preservou, que andou. Ó, pai, é isso aí, ó. Ele andava de preto, branco, azul. Ele era parecia um arco-íris. Mas olha, cá entre nós, ele era um homem de atitude. Ele era uma mulher de atitude. As atitudes não mancharam o nosso nome na terra. Então, o nome dele está aí. Vem comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouvir e viver a palavra da... Jesus disse, ele é o caminho, a verdade e a... Anda com ele. Essa foi mais uma carta. Ter relacionamento. Nós precisamos. Amém? Começamos o capítulo 3, hein? Hoje deu para ler 2 cartas. Foi legal, né? E aí, a próxima semana, Filadélfia. Vamos tentar terminar as 7 cartas e dar sequência no livro, tá bom? Obrigado, amados. Que Deus abençoe você. Continue aí adorando a Deus. Continue com as vestes puras. Não deixa cair mancha. Amém? Obrigado pela sua presença. Até mais tarde.